Bom, então hoje, dando sequência, né, ao nosso estudo do livro Libertação, nós estamos no capítulo 2, o capítulo que se chama a Palestra do Instrutor. Na semana passada, a gente estava ouvindo, então, o instrutor Gúbio, né, conversando com o André Luiz ali e o amigo dele, falando sobre essa realidade no mundo espiritual de construções, né, edificações que são construídas através da manipulação desse elemento que é de uma matéria mais tênue e dessas aglomerações de espíritos perversos, muito desviados da lei divina. E aí, quando eles questionam porque Deus permite isso, né? E aí o instrutor estava fazendo uma comparação também com a nossa realidade aqui encarnada. Então, nós também temos liberdade, né? Temos a natureza, as leis, né? As instruções de Jesus e de outros espíritos que vieram, mas mesmo assim nós muitas vezes insistimos em continuar agindo de maneira muito ou pouco diversa dessa orientação. E Deus permite que isso aconteça, mesmo que a gente tenha já inúmeras oportunidades em caminhos diferentes. Nós também aqui nos reunimos, às vezes com companhias não muito boas, ou nós não somos muito boas companhias. Existem aglomerações de pessoas mais voltadas ao mal, né? Há reuniões de criminosos, de pessoas que se agrupam para planejar, para agir dentro do crime e do mal. E aí, nesse contexto que ele estava falando, né? O instrutor, então, fitando em nós o olhar percussiente e calmo, ponderou. Entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Então, é natural, tanto aqui no mundo encarnado quanto no mundo espiritual. Então, nós, espíritos com ainda imperfeições e liberdade, mesmo com tudo o que nós temos ao nosso redor, muitas vezes nós optamos por viver de maneira é, ruim. Né? Se a gente se afasta da lei divina, que é a lei que nos traz paz, harmonia, felicidade, nós acabamos entrando numa vibração de insatisfação, de desequilíbrio, de raiva, de temor e uma série de coisas que esse afastamento nos traz. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico para se alimentarem intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. Então, mostrando que não existe um passe de mágica. O estado espiritual que a gente se encontra, adquirido por esforço, né, por um trabalho constante nosso. Então, esse estado espiritual que a gente, então, por um esforço ou não, pela falta de esforço, né? Mas a questão é essa: o estado espiritual que eu me encontro quando eu desencarno, não é por um passe de mágica que eu passo de um pecador a um santo. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvarios na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram. Embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima
e são utilizados então por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos. Então aqui está mostrando no desencarne, existem os que se seguem enraizados, né, a essa materialidade, mesmo fora da matéria, mas eles estão apegados, estão com a paixão ainda muito íntima na parte mais baixa. Então, quando não são estes assim, são os que se avançam, então, mesmo que ainda não perfeitos, são espíritos que acabam voltando para ajudar, vigiar, reajustar, né, os mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem a seu turno. Impôs ligeira pausa às elucidações e em seguida prosseguiu noutro rumo. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Então, aqui também ele deixa claro que ele exemplifica, né, os mais perversos, os que não são tão perversos, mas já adiantaram-se em inteligência, e apesar de ainda possuírem uma série de pontos a serem trabalhados, eles são aproveitados pela providência divina para auxiliar os que estão mais para baixo e, com isso, continuarem progredindo. E os que estão acima disso tudo, que são os espíritos superiores e espíritos puros, a exemplo de Jesus. Agora, o que ele está falando é o seguinte: esse aprendizado, essa evolução, essa gradação, não é algo tão simples que a gente possa, por ingenuidade, às vezes classificar assim, ó. Puxa vida, agora que eu entendi isso daqui que está nesse livro, ou eu li o livro dos Espíritos inteiro e entendi, eu já então completei meu curso. Então é o que ele fala, ó, não se circunscreve ao que comparado com um homem que se senta numa carteira numa universidade e por alguns anos completa esse curso. É obra de paciência nos séculos. Então nós estamos gradativamente, né, subindo um pouquinho mais através das encarnações, e então exige esforço. E por ser uma jornada muito longa, a gente não pode pensar assim, puxa vida, mas então que desânimo, né? Então eu não vou acelerar, já que vai demorar mesmo. Mas quanto mais a gente se demora numa determinada imperfeição, mais a gente sofre. Isso daí está escrito lá no Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec também. Falando assim, todo o nosso sofrimento é proporcional ao grau de imperfeição que eu carrego. Então a jornada é longa? É longa. Não adianta a gente, então, ingenuamente achar que nós já estamos em condição superior, porque nós não estamos. Mas a gente tem que se empenhar ao máximo para acelerar esse processo, porque a gente vai sofrer menos, a gente vai alcançar posições que também nos dão possibilidade de auxiliar os que ainda não conseguiram e cada vez mais estarmos mais próximos da espiritualidade de superior, de Jesus e de nosso próprio Pai. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam,
Que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Então, imaginem, se existem árvores seculares mesmo, e essa árvore mostra que anos e anos levaram para ela chegar naquela condição, nós, como espíritos, para chegar na condição um dia de espírito superior ou sublimado, nós temos que atentar a isso, a esse esforço, dentro dos milênios, dos séculos. Não podemos olvidar desse modo o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. Então aqui mostrando mais uma vez essa cadeia, né? E se a gente avançar, que nós não nos esqueçamos de quem fica para trás. Da mesma maneira que a gente tem que ser eternamente grato por aqueles que avançaram e estão estendendo a mão para nós que estamos para trás. O argumento era demasiado edificante para que interferíssemos com indagações novas. Então, tudo isso ele está explicando por quê? Porque eles vão atuar numa área de espíritos ainda muito atrasados. Então, para que eles olhem, apesar da maldade que eles carregam, com a bondade que Deus e os espíritos superiores ensinam. É claro que sem desmerecer a necessidade de que se faça a justiça, de não acalentar o mal, mas que nós possamos olhar para o mal com um olhar de misericórdia, compassivo, de intuito de verdadeiro auxílio, e não de punição, como muitas vezes acontece, né, quando a gente ainda está também desequilibrado. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou. Os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Então, olha que interessante agora o que o instrutor está falando. Matéria por matéria. Então, a matéria, por exemplo, que se constrói uma casa, a matéria que se constrói, que forma uma árvore, a matéria, estou falando na porção íntima, ali, né, infinitesimal de um átomo. É a mesma. É o mesmo átomo que está presente num alimento, é o mesmo átomo que está presente numa condição superior ou inferior. É átomo, é átomo. Então, tanto o átomo forma uma hóstia, quanto o átomo forma um pão pobre numa penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma, passiva e plástica. Então, olha aí que legal isso, porque que ele está chegando nisso. A matéria em si, ela não tem vontade, ela é passiva, mas ela é manipulável pela inteligência. Então, se pode-se pegar um tijolo e construir uma escola. Ou pode-se pegar um tijolo e construir uma casa onde se reúnam criminosos para arquitetar um crime, por exemplo. Então não é o ambiente, não é a matéria que é o problema, porque ela é passiva e plástica. É análoga nas mãos das entidades sábias e ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Então, vamos tentar imaginar essa comparação, essa distinção que ele está fazendo. Eu posso pegar uma faca e usar essa faca para cortar o alimento e fazer um almoço, uma refeição. Eu posso pegar essa faca e utilizar ela para cometer um crime. Então, não é a faca que é o problema. Então, a matéria é passiva e plástica. E ela é a mesma na mão de pessoas sábias, de entidades sábias ou ignorantes, de pessoas amorosas ou brutalizadas.
tanto aqui na crosta quanto no mundo espiritual, nas zonas próximas aqui da matéria mais densa. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Então, por que existem cidades construídas no mundo espiritual para abrigar intenções do mal? Porque a matéria em si ela é inerte. E se os mesmos espíritos que aqui encarnados construíram, vamos supor, mais um outro exemplo, pegaram um elemento e construíram uma bomba, outros espíritos que tinham as intenções mais voltadas para o bem, pegaram aqueles mesmos elementos e poderiam produzir algo para o bem. Então, no mundo espiritual, no plano, no umbral, os espíritos já têm inteligência suficiente para manipular essa matéria. E então, é por conta disso que é compreensível cidades construídas no mundo espiritual desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações do corpo físico, qual-se as atrações genésicas e o desvairado apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos encerrassem toda a felicidade do mundo, a colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Então, alguém que morreu, desencarnou, com o seu dia a dia extremamente voltado para a satisfação dos prazeres sexuais, por exemplo, vai chegar do lado de lá com a mesma concentração, o mesmo foco de pensamento. E vai buscar essa satisfação. A pessoa que desencarnou, também ainda extremamente apegada aos bens materiais, vai chegar do lado de lá ainda com a mesma mentalidade, da mesma maneira. E, portanto, buscando satisfazer estas necessidades egoísticas a qualquer preço, como ele fala aqui, ó. Loucos perigosos por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis, que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Então, olha que interessante agora isso. Loucos perigosos que escolheram esse caminho e são dirigidos por inteligências soberanas especializadas em dominação. Então, esses espíritos, às vezes medianos, caem nas mãos desses espíritos ainda mais brutalizados, mais especializados em dominação e formam multidões consagradas com o seu tempo voltado totalmente ao mal. E a gente fica pensando, agora esse capítulo, ou esse livro principalmente, nos abre, né, uma reflexão sobre assim, isso tudo não é só uma história que está sendo contada que está em um lugar muito distante da gente. Está falando que é o mundo que a gente está ombreando constantemente aqui. Então, essa multidão de espíritos perversos estão mais próximos de nós, aqui encarnados, do que a gente imagina. E se nós não cuidarmos do esclarecimento, da oração, da vigia com relação ao nosso pensamento, às nossas intenções, nós vamos estar nos sintonizando com essas falanges de espíritos que têm interesse em pegar
os nossos pontos fracos e nos colocar lá para baixo. Mas isso foi um parêntese só que eu abri, porque ele estava mostrando isso, né? E então o Eloy, que é o amigo ali do André Luiz, que está junto com ele, fala assim, né? E por que permite Deus semelhante irregularidade? Mais uma vez, né? A dúvida. Meu Deus, por que Deus permite que então esse grupo tenha liberdade de se agrupar, de construir esse local para se reunirem? Por que Deus permite semelhante irregularidade? Inquiriu Eloi sob visível consternação. Não bastaria a ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Quer dizer, se Deus quisesse, ele não podia mandar um raio e destruir essa cidade? Da mesma maneira que alguns discípulos, quando Jesus estava passando pela terra, exemplificando a maneira de aprender o verdadeiro amor, alguns espíritos também questionaram isso. Né? A exemplo do que eles chamam, né, os filhos do trovão, né, o Tiago e o João, eles falam, mas mestre, manda vir um raio, porque alguém tinha feito alguma coisa ali que eles discordaram ou que acharam uma afronta, falaram, mestre, manda vir um raio e cair na cabeça deles. Você tem poder para isso. E a mesma dúvida aqui do Eloy. E aí a gente pode pensar, né? Mas então Deus também poderia mandar um raio e acabar um ponto, por exemplo, de venda de droga, onde tantas pessoas são prejudicadas por isso. Então ele faz essa pergunta e Gúbio, né, o instrutor prestativo, não se fez esperado na resposta. Sorrindo, franco, aduziu com interesse. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Olha que interessante a resposta do Gúbio. Porque a gente olha para uma situação dela e julga assim, ó, eles são do mal, eu sou do bem. Então por que Deus não extermina quem está no caminho errado, quem está do lado errado? Como se fosse simples assim. Como se houvessem dois lados onde se separa com uma linha bem clara, quem está de um lado, quem está do outro. Como se nós não fizéssemos parte de uma parcela do mal ainda que carregamos dentro da gente. E aqui o Gúbio faz uma reflexão muito importante. Se hoje nós estamos entendendo assim um pouco mais, buscando esse entendimento e essa melhora, se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai, sinceramente, né? A gente vai ver o quanto nós carregamos de sombra do passado nessa encarnação ou de outras encarnações. E o quanto que os espíritos do bem foram amorosos e pacientes conosco, dando a possibilidade de que nós fizéssemos por nosso mérito essa jornada de avanço. Porque se eles pegassem e falassem assim, ó, não, pá, daqui não pode mais, agora você vai fazer assim. Que mérito que a gente teria nisso? E essa é a parte da nossa evolução que Deus quis dar como presente da conclusão da nossa evolução. A parte que nos cabe. Nós teremos mérito também da nossa jornada evolutiva, da nossa conquista. Deus dá tudo, mas nos dá liberdade para que a gente decida quando e como, para que a gente tenha convicção para seguir nesse caminho e não siga obrigado. Porque se a gente, isso a gente sabe também, se a gente pega alguém e obriga alguém a fazer aquilo, só porque a gente sabe que aquilo é bom, um dia a gente vai saber que vai poder ser jogado na cara que aquela pessoa não queria fazer aquilo. Porque deu alguma coisa de errado. Ah, mas também foi você que me obrigou. E não é assim. Então todos nós temos que ter a liberdade e temos que ter
a responsabilidade para realmente decidir ir naquele caminho. E aí sim a gente então ter uma conquista pessoal. E então, se a gente fala por que, que Deus não impede que eles continuem agindo daquela maneira, o Gúbio chama a atenção para que a gente olhe para dentro da gente, para o nosso espelho. Poxa, perguntar isso não é a mesma coisa que perguntar por que, que Deus esperou a gente até agora com paciência. Acreditaremos em paraísos miraculosos? Chega, né? Acabou essa história da gente achar que o céu se conquista com facilidade, somente prometendo a Jesus fidelidade, daqui para frente pedindo perdão dos pecados. Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou, ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Então, aí está a liberdade que o amor de Deus nos dá. Então, nós já sabemos isso. Que nós vamos um dia sentar numa posição de felicidade verdadeira, nesse trono celeste, por conquista pessoal. Ou nós vamos continuar deitados no fundo de um abismo porque nós fizemos também escolhas assim. Além disso, é necessário reconhecer que o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente. O Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Então aqui tem outra grande coisa da justiça divina, né? Os voltados ao mal normalmente também são limitados pelo mal de outras pessoas. Mas aí entra exatamente aquele trecho do evangelho que Jesus fala assim, ó: o escândalo é necessário. Então, muitas vezes, é uma situação escandalosa que corrige um irmão muito desviado do bem. Mas ai daquele que fizer parte desse escândalo, Jesus fala. Quer dizer, os irmãos endurecidos que estão afastados da obra muitas vezes se confrontam com outros irmãos endurecidos e muitas vezes o mal limita o mal. Mas isso vai ser eternamente? Não, até que um resolva fazer um movimento diferente e subir. Mas o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos seus filhos transviados, usando corações endurecidos. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Mas que a gente tenha claro isso dentro da gente. E isso então não nos permite agir no mal, porque para todo mal que a gente fizer, a gente vai responder por isso. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis, encarcerando-se-lhes então a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. Então são espíritos que já têm potências, mas ainda destinam essa inteligência, né, essa potência mental a ações inúteis e, portanto, colhem ainda insegurança, fragilidade e pânico, pavor, temor. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatadas. E, após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas,
ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhe garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Então, aí a questão também mostrando da sintonia que nós temos intimamente, que é a sintonia que a gente se relaciona no mundo espiritual quando a gente desencarna. Então, não é uma questão de querer ou não querer, não é uma questão de ter conquistado através de recursos externos ou não. É uma questão do que eu vou para o ambiente onde eu vibro. E então, se eu vibro mal, no mundo espiritual eu vou me ligar, eu vou estar próximo de espíritos que vibram da mesma maneira que a minha vibração está atualmente condizente. E assim formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Então são esses espíritos aos milhares que desencarnam e continuam nessa parte baixa. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos vivendo às expensas do generoso rebanho bovino. Olha que interessante isso. É como se fossem, e isso a gente já viu descrição nos livros anteriores, vampiros. São espíritos que estão no mundo espiritual ali, desencarnados, mas eles vão atrás de pessoas encarnadas, de onde eles podem pegar, né? Usufruir dos fluidos baixos que aquela pessoa, por exemplo, cultiva. Seja no vício alimentar, seja no vício da bebida, seja no vício da droga, seja no vício das sensações, né, sexuais e outras. Então são milhões de homens e mulheres que sustentam essa infinidade de espíritos que vivem no mundo espiritual nessas condições. E importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca. Então, por que aqui que ele está falando da vaca? Né? Porque ele fez a comparação dessa multidão que acaba se apropriando de um rebanho bovino, ele deu o exemplo, para poder se sustentar. Então, não é isso que muitas vezes a gente faz? A gente aqui encarnado monta uma fazenda, cria animais para que esses animais sirvam às nossas necessidades. E agora aqui ele está fazendo essa comparação e ele vai fazer uma pequena distinção. Só que importa a gente ponderar que o homem, quando explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conveniência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. Então é diferente, porque a vaca não tem responsabilidade, né? Consciência. Ela se entrega a essas atividades, né, mais inferiores e se submete ao homem. Agora, quando a gente está falando de um espírito se aproveitando de um outro espírito humano desencarnado ou encarnado, aí a questão é outra, porque o homem já tem consciência das escolhas que faz, do tipo de vibração que escolhe, do tipo de atividade que presta o seu tempo no dia a dia. Então a criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Então, se existem espíritos se aproveitando das nossas inferioridades, e nós já temos consciência das nossas inferioridades, nós temos responsabilidade sobre isso. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos
para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante. Então imaginem o seguinte: esses espíritos do mal estão procurando sintonia com espíritos encarnados que tenham propensão para a revolta e para o egoísmo. Mas nós já temos conhecimento santificante. Nós já temos o exemplo de vida de Jesus que veio e falou o que nós temos que ser e fazer. Nós já temos a doutrina espírita com todas as orientações dos espíritos de luz, nos mostrando o caminho certo. Mas se eu escolho me revoltar, se eu escolho o tempo todo atitudes egoístas, eu tenho responsabilidade de ter aberto as portas para essas falanges de espíritos que se aproveitam dessa minha inferioridade. Então eu não sou uma vítima dessa situação. Eu tenho responsabilidade. Então, aqui, voltando, né? O homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Então, se nós nos entregamos a um padrão vibratório mental ou sentimental muito baixo, é escolha nossa. E então nós estamos alimentando também a sintonia com essas entidades mais perversas. Um e outro, e por isso partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vascolejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Então, assim é a associação que acontece entre dois espíritos. Um que está invigilante, abrindo porta para alguém que está com a intenção de fazer o mal mesmo. Às vezes eu estou indiferente, mas que vai acarretar em uma ligação destrutiva, dando brecha a alguém que quer uma ação condenável e assim, então, se entredevoram na floresta da vida. Mas por quê? Porque deu brecha. Aí também vem outra questão que muitas vezes a gente se esquece. E muitos têm essa ideia equivocada. Acha que alguém que está sofrendo uma obsessão, a culpa é só do obsessor. Esquecem-se de que esse obsidiado deu brecha, deu a sintonia, abriu as portas. E por isso que a obsessão, na verdade, é quase que algo recíproco. É claro que em intensidades menores, diferentes, mas existe um que está realmente, por exemplo, ligando o seu pensamento de ódio a alguém que prejudicou a ele. E nessa alimentação, ele favorece a esse espírito que ele odeia chegar até ele e fazer esse combate. E aí por isso ele fala, obsidiam-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Quer dizer, isso pode acontecer tanto encarnado, entre encarnados, entre encarnado e desencarnado, e entre desencarnado e desencarnado. Atravessam séculos, assim jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmas, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Então, o céu
ele está ainda fechado para quem alimenta esse tipo de postura e menospreza as sementes divinas que nós carregamos dentro de nós mesmos. O cultivo, né, dessas sementes e fazer germinar. Há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Olhem isso. Há milhões de criaturas que estão em assim, inúmeras recapitulações e reencarnações e que não conseguiram sair desse padrão vibratório para alcançar escolas em planos mais altos. Eles estão nesse ciclo, ó. Desencarna, encarna, desencarna, encarna. Ainda nessa fase muito grosseira. E isso, a gente pode, então será que isso acontece aí há 2 séculos, 3 séculos? Olha o que eles falam. Existem milhões de almas que estão nesse ciclo há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontecem as árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam, individual e coletivamente, lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem então o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Eu vou dar um exemplo do que a gente está vendo recentemente, né, no outro horário do nosso grupo de estudo, o exemplo daquela família que nós estamos acompanhando, daquela família não, daquele grupo de espíritos que nós estamos acompanhando no livro Renúncia. O livro Renúncia acontece no ano 1600, né, 1700 e alguma coisa, 1600 se eu não me engano. E ele está contando a trajetória de um grupo de espíritos que também está em outro livro, o livro que se chama Há 2000 anos, que acontece no ano 100 depois de Cristo. Então imaginem, o ano 100, o ano 1600. 1500 anos se passaram e esses espíritos estão nesse ciclo de ainda ficarem atrasados e impedirem esse processo. Olha como chama o livro, né? Impedirem o seu processo de libertação. Então, um dos motivos desse livro, é claro que ele vai contar a história de um outro espírito especificamente, que se chama Gregório, mas é a história de um espírito que ele está atrelado a esse processo de encarna e desencarna, sempre muito próximo da crosta, sempre envolvido nesse mesmo padrão de vibração e que não consegue se libertar. Mas aqueles que enxergam, né, essa semente divina que tem dentro deles e conseguem se progredir ou deixar para trás aquilo, se libertam. E aí, libertando-nos dessas esferas mais baixas, nós conseguimos avançar para uma esfera um pouco acima, ou bastante acima, aí depende do grau de empenho que eu coloco na minha sublimação, né? O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas
livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram. Aqui, então, ó, o mais bonito dessa história. Nós estamos vendo um processo de aprisionamento que nós mesmos estamos colocados quando ainda não avançamos. E quando a gente entende melhor tudo isso, a gente se liberta. Então, milhões estão ainda nesse ciclo. E alguns estão também conseguindo essa libertação. Mas, olha o que eles falam. Alguns filhos que estão atentos às determinações divinas, quando se libertam dessa escravidão, mas, no entanto, voltam, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. Então, aqui mais uma vez, comprovando, né, aquilo que a gente estava falando com relação à história do livro Renúncia. Então, nós estamos falando de prisão, de libertação e de renúncia, voltando a essas penitenciárias que alguns ainda não conseguiram se libertar para ajudar. E qual é o maior exemplo disso? Né, pelo menos dessa história toda que nós estamos falando, a personagem principal do livro Renúncia, o livro que se chama Renúncia. Né? Um espírito que já alcançou uma esfera elevada, que volta, resolve reencarnar junto daqueles ainda, né, prisioneiros, para poder ajudar eles a subir. Agora, o exemplo maior de todos, sem dúvida, é Jesus Cristo. Um espírito puro que já alcança uma condição muito distante da nossa, mas que escolhe vir até essa prisão por amor a nós. A exposição não podia ser mais clara. Elói, contudo, observou assombrado. Quem diria na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim estranha e ameaçadora? Quer dizer, ele não imaginava que depois da vida material ainda pudesse estar acontecendo isso dessa maneira. Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia do mundo, no mundo, quer dizer, o pensamento ortodoxo costuma ser o cadáver da revelação. Então, ele é aquilo que ainda abafa, impede esse libertar de pensamento e de ideias. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. Então, mesmo com essa dificuldade, nós continuamos evoluindo. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha, e sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós, a direção que venha a tomar. Então, ele está falando da força mental, que nós utilizamos para criar ou para destruir. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Então, ele está falando da desconstrução da ideia que o inferno é um local eterno, né? O inferno
ele é união, é a junção de milhões de pequeninos desesperos, então de milhões de almas desviadas. Então elas juntas constroem esse ambiente infernal. Mas quanto mais forem então se esvaziando, né, diminuindo o número de almas nesse sentido, o inferno também vai desaparecendo. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. Então, a luz do sol está nos envolvendo o tempo todo. Mas se a nossa casinha está fechada na porta, na janela, essa luz não entra. Mas essa luz está batendo na nossa porta constantemente. E se eu resolvo abrir essa porta, aí está estabelecido esse vínculo, né, entre a luz e a criatura. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo. Então, se aquilo está preso, ele não vai voar. E é assim que acontece também a nossa mente, ao nosso espírito. Enquanto nós estivermos alimentando pensamento, sentimento que nos aprisionam, nós não vamos alçar voo. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve e grupos de amigos que se defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava no arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Então, mostrando que apesar de toda essa desarmonia, de toda essa infelicidade que ainda existe nos mundos inferiores e que às vezes por séculos, milênios nós estamos aprisionados, o caminho, o destino nosso é essa luz. Né? E então o esforço que nós temos que fazer é para romper esse ciclo vicioso e avançarmos. E o André Luiz já está nessa condição, né? Junto com o Eloy e o instrutor Gúbio ali. Enxergando tudo de maneira diferente. E indo nesses ambientes mais baixos já para auxiliar. E não porque estão presos ali. Então, na condição daqueles que, por amor aos que estão para trás, renunciam à possibilidade de ficar já numa esfera mais alta, mas voltam para poder auxiliar. E então a consequência disso é sempre, cada vez mais, plenitude, paz, felicidade, o sentimento, a vivência desse amor puro, né, que Jesus nos ensinou. Então esse é o destino de todos nós, essa é a certeza que nós temos.
Só que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do nosso esforço, né? Do nosso empenho em fazermos esse movimento, que é o movimento que cabe a cada um de nós individualmente, certo? E aí a gente encerrou então hoje esse capítulo, que é o capítulo que se chama a palestra do instrutor. E aí então na semana que vem nós vamos começar o capítulo 3, que se chama entendimento, certo? Alguma observação a mais? Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado? Tem uma Tá dúvida. super claro. Maravilha, então. Então, ótimo. Então, agradecemos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade da gente estar junto aqui, fazendo esse esforço de buscar o entendimento, né? E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima noite, boa semana. Obrigada, Até. Marco. Tchau, tchau.